uma peregrinação penitencial. Assim, o próprio Papa Francisco definiu sua viagem ao Canadá, que será realizada de 24 a 30 de julho. Com o lema Caminhar Juntos, essa viagem quer contribuir para o caminho de reconciliação com os indígenas do Canadá. Sabe por quê? A história remonta ao fim do século XIX e início do XX e envolve as chamadas escolas residenciais, que eram administradas pelo governo e pela igreja. Nessas escolas, as crianças indígenas eram forçadas a deixar a própria cultura e assimilar a cultura europeia. Nossa equipe de jornalismo conversou com a vaticanista e historiadora da igreja, Mirticele Medeiros, sobre esse contexto que marca a viagem de Francisco. Vamos conferir? Bom, a situação é bastante grave e complexa e foi isso que levou o Papa Francisco a marcar uma viagem apostólica para o Canadá. A principal motivação é essa. A gente sabe que quando o Papa marca uma viagem apostólica, ele vai para se encontrar com os católicos do país ou para se encontrar, no caso do Papa Francisco, que segue aí uma geopolítica das periferias, para se encontrar com as minorias religiosas, como a gente viu em outras viagens apostólicas. No caso do Canadá, é um caminho de reconciliação que o Papa Francisco tem feito questão de trilhar, e começou no Vaticano, entre março e abril deste ano. Ele recebeu os membros, os representantes dessas grandes etnias, e agora estará no país justamente para, digamos assim, coroar todo esse período de reaproximação entre esses membros das comunidades indígenas e o próprio Vaticano. Inicialmente, os membros das Primeiras Nações, da Associação das Primeiras Nações, como são chamados, eles solicitaram que a Igreja do Canadá se retratasse sobre a questão, mas não só a Igreja local se retratou, como o próprio Papa Francisco. Ele, inclusive, chegou a falar em outras ocasiões que o que aconteceu no Canadá foi um genocídio cultural, que afinal de contas, essas crianças que foram levadas muitas vezes forçadamente para esses internados católicos, elas se apartaram completamente de suas famílias e também foram obrigadas a integrar-se socialmente, perdendo então as suas próprias raízes culturais. E isso a Igreja Católica, na atualidade, não é a favor, vai justamente contra essa questão. A gente viu no Sínodo da Amazônia todo esse esforço também de reconhecer essas grandes tradições, de reconhecer as tradições dos povos nativos, e é mais ou menos já seguindo uma tendência que a Igreja Católica tem aplicado de, então, trilhar esse caminho contra todas as colonizações, não só as colonizações ideológicas, mas as colonizações efetivas. E ainda falando do Sínodo da Amazônia, o Papa inclusive pediu perdão por causa das atrocidades realizadas durante o processo de colonização, do qual o Brasil faz parte, como nós sabemos, e tantas outras nações. Bom, tanto o Papa Francisco quanto o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, tem dito muitas vezes que já passou o tempo de jogar os erros da igreja para debaixo dos panos. É hora de enfrentar a realidade. Tanto que o Papa Francisco, só para citar um exemplo, ele criou um escritório permanente na Santa Sé para tratar a questão dos abusos. Ele quer erradicar esse mal pela raiz, através de todas as suas reformas, através desses projetos que ele tem levado adiante. E esse processo de reconciliação com as comunidades indígenas do Canadá fazem parte de todo esse levante, digamos assim, em busca da verdade. O Papa Francisco quer que a verdade venha à luz, que ela venha à tona, porque, segundo ele, segundo o secretário de Estado, que eu faço questão de citar, porque ele também tem dito em muitas ocasiões, é de justamente promover para que essa verdade ela possa vir à luz. E o Papa conta, inclusive, com a imprensa para que isso aconteça. Antes a imprensa era vista tantas vezes como inimiga da igreja. O Papa Francisco quer fazer o caminho contrário, quer andar de mãos dadas com a imprensa, justamente para que esses casos eles possam ser descobertos, tratados e banidos do seio do catolicismo. O Papa João Paulo II, nos anos 2000, como a gente recorda muito bem, pediu perdão publicamente pelos erros da igreja cometidos durante o período das cruzadas, durante a Inquisição, e o Papa Francisco, seguindo essa tendência dos papas contemporâneos, se coloca então em atitude de humildade para reconhecer justamente que é hora sim de tratar esses casos frente a frente, de frente, para que justamente eles não se repitam.